Há dias em que acordamos como se a vida fosse apenas repetição. Um ciclo de tarefas e preocupações que se empilham sem pedir licença. Relógios apressam passos, notificações disputam atenção, e a alma, silenciosamente, vai ficando para trás. Nesse movimento automático, a gente esquece de notar que o simples fato de existir já é notícia do céu. Respirar é milagre. Sentir, pensar, aprender, recomeçar, tudo isso é milagre. Você não chegou até aqui por acaso. Houve noites em que a angústia parecia maior do que você, mas o amor de Deus te sustentou sem alarde. Há feridas que não viraram manchete, mas que foram cuidadas por Ele no escondido. Enquanto você achava que nada acontecia, o céu alinhava pequenas respostas. Uma porta que não abriu e te protegeu, uma conversa que te devolveu ânimo, uma memória que te segurou na beira do abismo. Milagre cotidiano não é apenas o que muda dramaticamente o cenário. É o que impede que o cenário te engula. É a mão firme e invisível que te mantém de pé quando tudo empurra para baixo. Quando você aprender a reconhecer esse cuidado miúdo, o coração desacelera, os olhos se levantam e a esperança encontra fôlego para mais um passo. Talvez ninguém comemore o seu progresso hoje, mas Deus celebra cada centímetro de coragem. Ele vê o esforço silencioso, a escolha honesta, o perdão sem plateia. Seus passos não são pequenos demais para a atenção dele. O ordinário é o lugar preferido do extraordinário de Deus, porque é lá que a fé cresce, longe dos holofotes, perto da verdade. E se hoje tudo parecer comum, ainda assim há sinais discretos. Uma lembrança boa que acalma, uma ideia simples que resolve, um descanso breve que renova. Talvez você esteja esperando uma virada espetacular, um sinal que cale todas as dúvidas de uma vez. Deus pode fazer isso, e muitas vezes faz. Mas há uma forma de milagre menos vista e igualmente poderosa: o milagre que sustenta. É quando a força aparece no último minuto, quando a coragem ressurge sem explicação, quando a mente encontra um breve repouso no meio da tormenta. Sustentar também é transformar, porque muda você por dentro, antes que o lado de fora mude. Milagre não é só o que derruba muros, é o que te mantém inteiro enquanto o muro ainda está de pé. E nesse tempo de espera, Deus refina prioridades, cura intenções, reposiciona afetos. Ele ensina a distinguir entre carência e chamado, entre urgência e propósito. Quando o barulho cessa, o coração consegue ouvir o que realmente importa. É por isso que muitas vezes a resposta vem junto com a maturidade para lidar com ela. O cuidado de Deus não se mede pela velocidade das portas que se abrem, mas pela sabedoria que Ele constrói em você para atravessá-las. Talvez hoje a paisagem pareça igual, ainda assim algo está nascendo. Você já não é mais o mesmo de ontem. Esse crescimento silencioso é milagre em andamento, sinal de que a graça está operando no subterrâneo da sua história. E se hoje tudo parecer comum, ainda assim há sinais discretos. Uma lembrança boa que acalma, uma ideia simples que resolve, um descanso breve que renova. A gratidão é a lente que revela o milagre. Quando o coração escolhe agradecer antes de receber, o mundo interior muda de cor. A ansiedade perde argumentos, a pressa cansa, o olhar clareia. Agradecer não é romantizar a dor, é reconhecer que ela não manda em você. É admitir que por trás de cada detalhe existe uma fonte que não seca. Você já reparou como o ar entra e sai dos pulmões sem que precise do seu comando? Como o coração pulsa fielmente, mesmo que a mente vacile? E como em dias improváveis, a paz chega como quem senta ao seu lado e diz: "Fica, eu cuido de você." Essas pequenas visitas da paz não são acaso, são rastros do Deus que permanece. Gratidão não muda Deus, muda você. E por isso abre caminho para enxergar o que Ele já estava fazendo. Quando a gratidão amadurece, a comparação perde força, a inveja perde serventia e a esperança volta a trabalhar. Então,
Mesmo sem respostas, você respira fundo e confessa: ainda há bondade aqui, ainda há possibilidade, ainda há futuro. Essa confissão não é teimosia, é fé treinada na realidade, fé que aprendeu a reconhecer milagres em escala humana. E se hoje tudo parecer comum, ainda assim, há sinais discretos. Uma lembrança boa que acalma, uma ideia simples que resolve, um descanso breve que renova. Talvez você tenha confundido silêncio com ausência. Há fases em que Deus parece distante e a oração soa como eco. Porém, o silêncio de Deus não é desinteresse, é oficina. Ele trabalha onde você não enxerga, costura páginas que ainda não chegaram ao seu calendário, prepara respostas que não caberiam na sua pressa. Pense nas vezes em que uma demora te salvou, em que um desvio te guardou, em que uma espera produzida com paciência formou sabedoria. A fé adulta aprende a caminhar mesmo com a sensação de incompletude, sabendo que o autor não perdeu a caneta. Enquanto você chora porque a cena atual não faz sentido, Deus está montando o cenário do próximo ato. Há móveis sendo trazidos, luzes estão sendo ajustadas, personagens estão sendo moldados. Quando o pano subir, você vai reconhecer sinais que hoje pareciam silêncio. Nem tudo que dói é perda. Muitas vezes é parto. A dor que pressiona pode ser a mesma que empurra para o novo. E quando o novo chegar, você vai entender por que tantos nãos te protegeram e por que tantos desvios te ensinaram a ouvir. Silêncio, então, não será ausência, mas linguagem. Deus falando de um jeito que só quem espera consegue escutar. E se hoje tudo parecer comum, ainda assim, há sinais discretos. Uma lembrança boa que acalma, uma ideia simples que resolve, um descanso breve que renova. Milagre no cotidiano é Deus ajustar a bússola interna. É aprender que nem toda porta aberta é direção, e nem toda porta fechada é rejeição. É aceitar que valor não se mede por aplausos, e que progresso nem sempre aparece nas fotos. Às vezes, amadurecer é desaprender pressas, reorganizar afetos, admitir limites, pedir ajuda. O milagre acontece quando a força vira mansidão, quando a ambição dá lugar ao propósito, quando os ombros soltam o peso que não lhes pertence. Você não precisa provar nada para ser amado. Já é amado antes de provar qualquer coisa. E quando essa verdade desce do ouvido para o coração, a vida muda de ritmo. Decisões ficam mais claras, perdas deixam de definir identidades. Estalos de alegria surgem em meio a tarefas comuns. O mesmo caminho de sempre ganha outras cores porque o viajante se tornou outro. E sem barulho, você percebe que foi Deus que alinhou pensamento, vontade e coragem. Esse alinhamento interior é milagre dos grandes, porque inaugura recomeços serenos e passos firmes mesmo sobre terrenos irregulares. E se hoje tudo parecer comum, ainda assim há sinais discretos. Uma lembrança boa que acalma, uma ideia simples que resolve, um descanso breve que renova. Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O Salmo 118 nos convida a treinar o olhar. Olhos educados pela pressa não percebem maravilhas. Por isso a fé desacelera passos, ensina a respirar, afina escutas. Quando diminuímos o ritmo, os sinais aparecem. A conversa que consola sem prometer demais, a solução simples que estava ao alcance, a criatividade que desperta no instante certo, a lembrança de um versículo que vira abrigo. A ciência, a lógica, há esforço humano e há também esse toque de Deus que não compete com nada, apenas completa. O milagre não anula processos, atravessa processos com dignidade. Ele respeita etapas, honra meios, abençoa o caminho. E assim surgem histórias que não cabem em fórmulas, portas que se abrem sem empurrões, curas que começam pela alma, reconciliações que nascem de pedidos sinceros de perdão. Quando você se dá conta, a vida ficou habitável de novo, e você sabe, foi o Senhor quem fez. Maravilhoso é quando o coração reconhece a origem do bem e responde com reverência e compromisso. E se hoje tudo parecer comum, ainda assim há sinais discretos, uma lembrança boa que acalma, uma ideia simples que resolve, um descanso breve que renova.
Hoje, talvez o cenário externo ainda pareça igual. As contas não sumiram, as conversas difíceis continuam, o futuro ainda tem pontos de interrogação. Mesmo assim, há milagre. Milagre é o fôlego que te sustenta, a lucidez que impede decisões precipitadas, o cuidado que te preserva de atalhos que são armadilhas. Milagre é a conversa que te colocou de pé, o abraço que interrompeu uma queda, a oportunidade pequena que abriu uma janela. O milagre maior, porém, acontece por dentro. Quando a esperança insiste, quando a fé reaprende a caminhar, quando a alma volta a descansar mesmo sem garantias. E nesse descanso ativo, a coragem se recompõe. Você não está parado, você está sendo preparado. E à medida que percebe o cuidado de Deus, o cotidiano, antes cinza, ganha tons de promessa. Viver com essa consciência é viver à sombra do Altíssimo no meio da cidade, com o coração em paz e os pés no chão. E assim você segue, dia após dia, como quem sabe. O milagre já começou. E se hoje tudo parecer comum, ainda assim há sinais discretos, uma lembrança boa que acalma, uma ideia simples que resolve, um descanso breve que renova. Você não precisa viver esperando o extraordinário. O extraordinário já te acompanha. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo que sustenta o teu dia. E Ele quer continuar te lembrando disso, palavra após palavra, oração após oração. Inscreva-se no canal e perceba Deus em cada detalhe da sua vida. Aqui, cada vídeo é uma pausa divina no meio da correria, um lembrete de que o milagre já te cerca. Vamos orar? Senhor meu Deus, hoje eu te agradeço pelos milagres que eu não percebi, pelas vezes em que o Senhor me guardou sem que eu soubesse, pelas portas que se fecharam para me proteger e pelas pessoas que foram resposta às minhas orações silenciosas. Ensina-me a reconhecer o teu agir nas coisas simples. Tira dos meus olhos a pressa e coloca em mim um coração grato. Quero aprender a ver o extraordinário no comum, o teu toque em cada detalhe. Sustenta meus passos quando o cansaço chegar. Fortalece meu espírito quando a dúvida falar mais alto. Renova em mim a alegria de viver sobre o teu cuidado. Livra-me de atalhos que parecem solução e de palavras que desanimam. Dá-me discernimento para nomear os teus livramentos e coragem para obedecer ao teu tempo. Que a minha casa seja um lugar de paz, que o meu coração encontre descanso e que os meus olhos se acostumem a perceber a tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, unidos, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu vivo milagres todos os dias. Não é apenas uma frase, é um lembrete de fé. Quando você declara, o céu confirma. E lembra, o milagre não é o que vem depois. O milagre é você estar aqui, agora, ouvindo Deus falar contigo.